Senhoras vereadoras, bom dia. Nesse momento, a gente vai dar início a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Óbidos. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a vereadora Lilene, vereadora Isalina, composta a mesa. Bom dia ao povo que nos acompanha através do portal Obidense. Nesse momento vamos dar início a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Óbidos. Peço à vereadora Isalina, assumindo a primeira secretaria, que faça a verificação de quórum. Vereador Erneison Aquino, vereador Evandro Júnior, vereador Nael Vasconcelo, vereadora Lilene Repolho, vereador Hilder Afonso e vereadora Isalina Alves. Havendo número ilegal, desculpa. A gente vai dar início na sessão, mais uma vez, é uma sessão ordinária, mas ela não vai ter ata e nem vai ter expediente, porque não há quórum suficiente para que a gente prossiga a sessão ordinária. Vamos só apenas franquear aos nobres colegas vereadores que queiram se pronunciar. Em seguida, a gente vai encerrar a sessão porque não tem quórum suficiente. A palavra franqueada e os demais vereadores que estão aqui que queiram se pronunciar. Palavra franqueada. Concedida, vereador. Mais uma vez explicando à população obidense, que diz aqui no artigo 57 do Regimento Interno, que as reuniões poderão ser abertas com a presença do mínimo de 1/3 dos membros da Câmara. Aqui nós somos 6 vereadores, tá? Então, há quórum para que o vereador possa se pronunciar. Não pode ser lido ata e nem ter expediente também, que não tem vereador suficiente para que fosse aprovada as matérias. Bom dia. Em nome da vereadora Isalina, que está compondo a mesa, cumprimento a mesa. Em nome do vereador Ernesto, cumprimento os nobres pares. Muito bom dia a você que nos acompanha na plataforma dessa Casa de Lei, do Portal Obidense. O Portal Obidense agora está começando a ganhar corpo e está começando a ter minha admiração. A vida da gente ela é feita de escolhas, e cada um escolhe aquilo que acha que é melhor para si. O próprio Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu posso ser o que eu quiser, mas tem algumas coisas que vai me fazer mal. Ontem eu pude acompanhar alguns vídeos lá do distrito do Flechal. E a gente que está na vida pública, a gente tem que, como dizia diz meu amigo Gaponga, a gente tem que zelar pelo nosso nome. E é triste o nosso ex-colega que passou aqui nessa casa ser esculachado pelo seu próprio povo. Vi um vídeo de uma senhora dizendo que quando foi vereador não fez nada, assumiu a sede lá da Festival do Acari, destruiu tudo, e agora essa gestão desse prefeito Lambaceiro coloca ele como agente distrital. E o povo revoltado, não aceitando essa indicação. E desde já eu quero
parabenizar o senhor, não conheço, o senhor Nildo Garcia. Quem deras, se o nosso município tivesse mais pessoas com a atitude desse cidadão, com caráter, a hombridade que esse homem tem. Hoje, em pleno século XXI, vereador Isalina, o povo ainda mendigando pelo líquido precioso. Será que esse prefeito, ele não tem a sensibilidade que amor ele não tem no coração dele? A Bíblia diz, hoje eu estou espiritual, vereador Hildo, que o ladrão vem somente para matar e destruir. E essa cidade vem sendo penalizada em todos os sentidos, até negando água a quem tem sede. E o distrito do Flechal é a maior comunidade desse município, aonde ele obteve a maioria dos votos. Aonde vimos ontem relatos de senhoras, dona de casa, dizendo que se arrependeram amargamente de ter votado nesse coronel, nesse ditador, nesse lambaceiro que maltrata esse povo. Povo esse que paga seu salário, mas não pode se esperar nada dessa gestão. A população de Óbidos acompanhou aquele caso daquele pai de família que estava pedindo socorro, que seu filho estava com 15 dias com a perna quebrada, e viram como esse tápula desse prefeito tratou o rapaz. Esse é o verdadeiro demônio, esse prefeito. E, presidente, eu quero compartilhar, agora eu recebi um textinho aí da Janja Obidência. Olha só, se faz de vítima, as pessoas que não leem sua cartilha não têm prestígio, não têm crédito, mas eu vou traduzir aqui o jornalzinho que ela compartilha nos grupos de WhatsApp. Às vezes a vida nos ensina que nem todo mundo merece a mão que oferecemos. É verdade. Esse gestor não merece a mão que a população deu para ele, porque hoje ele maltrata esse povo, na educação, na saúde. Inclusive ontem, presidente, eu tive que sair da minha casa 8 horas da noite para levar uma senhora para Oriximiná, porque aqui no 24 horas, a pessoa está doente, vai lá, o médico tem que adivinhar, porque não tem um exame de laboratório para fazer. Um sujeito sem rumo decide dar uma chance. O povo lhe deu uma chance. Deu uma chance para a família de vocês, que não tinham nada na vida. Até de aluguel viviam e não pagaram nem o aluguel. Abre as portas e ensina. Confia, acredita que o apoio ele pode crescer, aprender, seguir um caminho digno. Verdade, dignidade são para poucos, menos para essa família. Mas existem pessoas que, ao invés de retribuir a confiança, escolhe o caminho da ingratidão. Ingratidão é a família de vocês, que usurpa do poder para se dar bem, para comprar fazendas, para comprar carros, para colocar a filha na faculdade, para ter do bom e do melhor, quanto o povo desse município sofre, inclusive do distrito do Flechal. Ele foi assim, um traidor silencioso. Fingiu humildade enquanto recebia oportunidade. O povo já lhe deu 4 oportunidades e não soube aproveitar nenhuma, porque as obras que tem nesse município, da sua gestão, são obras, se tiver, da pior qualidade que tem. Mas por dentro, torcia para dar tudo errado. É o que acontece, torce para que o município seja saqueado. Não queria aprender, não queria ajudar, não queria somar, ele queria ver o chão desabar debaixo dos seus pés, talvez por inveja.
Talvez por maldade. Quem tem maldade é quem nega um copo de água a um dos meus pequeninos. E o povo do distrito do Flechal está mais de 12 dias sem água e vocês não fazem nada. Talvez por não suportar o sucesso de quem estendeu a mão. Cada tarefa que você confiava, ele sabotava. É verdade, vereador Reneis. Quando nós fomos buscar aquele recurso, aquela emenda, lá em Brasília, que o senador deu para fazer o posto de saúde, lá no Perpétuo Socorro, onde não tem, prefeito Lambaceiro, você sabotou. Um traidor não destrói só o trabalho, destrói a sua própria dignidade sem perceber. É verdade, dignidade essa gestão não tem caráter, não tem credibilidade, porque eu sou um simples vereador, mas se a população se eu ouvisse tudo o que eu ouvi ontem nos vídeos, lá daqueles moradores indignados, reivindicando seus direitos, eu tinha vergonha e hoje eu pedia para me excluir da vida pública. E você segue em frente de cabeça erguida, sabendo que a vida cobra. Porque quem trabalha com a verdade sempre... Mas que verdade é essa? Foi emprestado aqui para esse lambaceiro quase 20 milhões do banco e é tanta da nota com valores absurdos. Onde está essa verdade, meu povo? Que essa mulher se faz de vítima. Na verdade, a vítima somos nós. A vítima é aquela mãe de família que precisa de um tratamento médico, não tem. A vítima é aquela mãe que tem um filho na escola estudando em um barracão de palha. A vítima é o povo lá do distrito do Flechal que não tem um copo de água na sua torneira para tomar. E isso não é um dia, vereador. Não é 2, não é 3, são mais de 12 dias. Outra, se esse prefeito fosse inteligente, foi dado uma bomba, certo? Não estou me promovendo em cima de ninguém. Os vereadores de oposição doaram uma bomba para lá. Se você tivesse a sensibilidade, poxa, cara, beleza, estão nos ajudando, o que é que precisa? Vamos ajudar esse povo, deixar as indiferenças políticas. Mas o coração duro, o coração incrédulo, a maldade, e o que me deixa mais triste, vereador Isalina, a senhora que é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, é uma mulher de respeito, que tem credibilidade nesse município. Eu ando nos 4 cantos da cidade e ouço. É lideranças evangélicas apoiar um cidadão desse. Porque a Bíblia fala em amor. Mas aonde está o amor dessa gestão? Como eu vou imitar ele. Se eu tivesse 1 milhão, o que amor é esse? Amor ao bolso? Porque ao próximo não tem amor. Eu fico indignado com o sofrimento desse povo. Eu falei que hoje eu vinha para cá espiritual, vereadora. Acredito que a senhora já leu sua Bíblia na passagem, quando o povo de Israel estava lá no Egito, na mão de Faraó, sofrendo, comendo as migalhas de Faraó, e sendo maltratado com chicote, sendo maltratado com açoite. Hoje o nosso povo passa sede, não tem saúde, não tem a nota do IDEB, nós estamos lá embaixo. Tem ruas que a gente não consegue trafegar. E aí o que me deixa triste, vereador Isalina, eu vou dar um chute aqui, depois a senhora me corrige se estiver errado. Aproximadamente 8 milhões, vereador Nilson. Até do empréstimo eles tiraram o que era para fazer rua, para fazer ponte. Aí faz uma ponte de 15 metros e faz um carnaval,
Prefeito, se o senhor tivesse vergonha na sua cara, as pontes daqui da zona rural, da área de terra firme, com quase 8 milhões ou mais, depois eu vou dar o resultado exato. As pontes eram para estar todas de concreto. Todas de concreto. Não é ponte de madeira, não. Presidente, já estou no meu 2º ano de mandato. Pode puxar meu histórico aqui de falta. E o que me deixa mais triste são colegas nossos se acovardarem. Porque tem uns que estão com justificativa, trampa Belém. Mas tem uns que estão aqui na cidade. E que possa ser levado falta. Porque não é justo o vereador vir para cá o dia que quer, receber um salário alto, e a população ter que pagar quanto? O profissional, o gari, que ganha um salário mínimo, se faltar, é cortado o dinheiro dele. Não é justo. Tem que levar falta, tem que ser falta. Se não tiver uma boa justificativa. Porque agora é habeas corpus, é atestado, é tudo. Pode se esperar toda essa gestão para não comparecer aqui. Nós devemos, nós que somos servidores públicos, devemos satisfação à população obidense. Nós ganhamos, fomos votados, fomos eleitos para representar o povo. É por isso que no ditado popular eu digo, eu não tenho rabo preso com ninguém. É por isso que eu falo o que eu sinto a necessidade de passar para a população. Esse aqui é o nosso papel. Hoje, tem alguns colegas que estão para Belém, mas os demais deveriam estar aqui. E aí falta o dia aqui. Aqui virou uma brincadeira. Vamos honrar o salário que a gente ganha, vamos representar o povo com hombridade. Eu tenho uma admiração pela senhora vereadora Lilene. Mulher guerreira, mulher trabalhadora, mulher que faz o seu trabalho, faz o seu social. Eu vejo a senhora fazendo o seu social, fazendo suas visitas na comunidade, trazendo projeto para essa casa e votando as pautas que beneficiam a população. Parabéns para a senhora. Seus eleitores, a sociedade obidense lhe parabeniza. Porque nós fomos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos para o prefeito jogar uma carrada de terra. Parabéns, prefeito. Parabéns. Eu fico olhando, presidente. Fizeram uma lambança com aquela ponte lá do São Pedro, de 15 metros. Mas se pegarem todo o valor que saiu para a ponte, até do dinheiro do empréstimo das ruas, que era para estar de ouro, as ruas de obras aqui. Tempo, vereador. Era para estar toda de madeira. Esse aqui não se cala. Esse aqui não se rende. E vamos continuar reivindicando pelo nosso povo até o último dia do nosso mandato. Tamo junto, vamos para cima, doa quem doer. Palavra continua franqueada, vereador Ernesto com a palavra. Só lembrando às pessoas que estão nos ouvindo através do portal Obidense, que não tem votação porque não há quórum para votação, tá certo? Somente pronunciamento de vereador. Bom dia, povo de Óbidos, que nos assiste nesse momento, através dos portais da Câmara. É sempre uma honra estar aqui todas as manhãs, de segunda a terça-feira, levando as informações e trazendo debates ao conhecimento de todos. Em nome hoje da minha colega de partido, vereadora Isalina, quero cumprimentar a mesa diretora da casa, mesa diretora essa que eu respeito. Em nome do vereador Júnior do Cartório, queria cumprimentar os nobres edis que compõem conosco a sessão. Em nome do assessor de comunicação da Câmara, Wesley, queria cumprimentar as pessoas que compõem a galeria desta casa. E em nome de Deus, queria cumprimentar a população que nos assiste. Vou pegar o gancho da fala do vereador Nael, não vou me alongar muito, mas vou pegar um pouco o gancho da falta de respeito de alguns vereadores não com a Câmara Municipal, mas com você que paga o salário. Infelizmente, é passada a ordem e a ordem é obedecida. Vocês sabem por que muitos não estão vindo para a Câmara. Justamente porque teríamos a votação do PPA. PPA que eu volto a dizer que está
irregular, está inconstitucional. E como provavelmente iria ser votado hoje, simplesmente o prefeito passou a ordem e ela foi cumprida. Isso aí mostra a credibilidade demais do que muitos aqui não possuem e não respeitam o salário que ganham. Eu não digo que aqui iremos faltar, iremos sim, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo adoece, mas dessa maneira, covardemente assim, é demais. Parabéns, pegar também um gancho sobre a vereadora Aguilene, uma vereadora que continua na base do governo, até o momento, espero a Deus que Deus ilumine cada vez mais a cabeça dela, mas que volta pautas importantes para a sociedade obidense, que mostra que mesmo estando lá, não se curva diante de um sistema, e tem autonomia própria. Parabéns, vereadora, pelas inúmeras pautas que a senhora já trouxe, que a senhora já votou em prol do povo. Isso mostra o caráter que a senhora tem diante da sociedade obidense, que não foi lá como os muitos foram, dizendo que seria a inovação da Câmara, e muitos criticavam o meu amigo Chico Barbado, e hoje estão dando piores exemplos do que ele. Parabéns, vereador. Povo de Óbidos, distrito do Flechal, qual eu tenho uma gratidão enorme. Se hoje tivesse coro, eu iria pedir, eu peço bem pouco, moção de aplausos. Mas se hoje tivesse quórum, eu iria pedir uma moção de aplauso para a dona Diva e a dona Cirlei, lá do distrito do Flechal, vereador Hilden. Mulherzinhas lavaram a alma do distrito do Flechal, da população de Óbidos, que sempre quiseram falar o que aquelas duas mulheres falaram ontem em uma reportagem de um portal que foi lá no distrito do Flechal, na questão da água. Essas duas senhoras é o reflexo dessa gestão. Uma gestão que engana, uma gestão que persegue, uma gestão que não respeita o povo, uma gestão que não respeita o dinheiro público. E, vereadora Isalina, na minha publicação de ontem eu citei também, e queria lhe parabenizar pela sua live e mostrar para a sociedade ovidense caráter de muitas pessoas que se escondem atrás de uma tela e que passam a entender a poucos. Quando eu falo a poucos, aqueles contratados que ainda dão moral para esse tipo de pessoas. Parabéns pela sua live. Então essas mulheres lavaram a alma da sociedade obidense em menos de 36 horas. Só aplausos a ela. Mas o que me traz ver, o melhor de tudo, é ver que a população, presidente Hilden, começou a descruzar os braços. Parou de ter medo dessa gestão. Ouvindo ontem o pronunciamento, dando continuidade sobre o distrito do Flechal, o pronunciamento do ex-agente distrital Nildo. Prefeito, você é um covarde, é um canalha. A ponto de coagir o rapaz para que ele entregue nomes de quem invadiu a escola, de quem fez isso, de quem fez aquilo, para perseguir, vereador Isalina. Olha a que pontos nós chegamos. E ele revela lá na live dele o ato covarde que fizeram com esse rapaz. E, presidente, esta casa aqui ela foi eleita pelo povo, para defender o povo. Eu espero que aqui vereadores não condenem o povo. Mas, presidente, esta casa aqui, com a sua permissão, eu peço, até feito requerimento, a gente podemos fazer, a respeito da proteção desse pessoal, que irão, o senhor pode ter certeza, que irão ser chamados na prefeitura. E nós vamos acompanhar. Se for para dentro do gabinete, nós vamos junto. E eu quero que o senhor dê o maior suporte na questão jurídica a esse povo. Esse é o nosso compromisso com a sociedade obidense. Protegê-los. E ali não tem um, não tem dois, não tem três. Se for preciso, presidente, a gente paga os ônibus para trazer toda a população do Flechal para cá, para dentro da prefeitura. Se isso vier a acontecer. Eu vou cobrar de vocês, população do distrito do Flechal. Se for intimado um,
vem todo mundo, porque todos estão precisando de assistencialismo naquele distrito. Não é só um. E não se acovarde quando apontarem alguém e você virar as costas. Se inspire nessas duas mulheres. Tá? Não seja covarde a esse ponto. Porque aqui vocês vão ter parceiro de coragem para estar junto com vocês. Se vocês podem ter certeza disso. Agora eu vou sair do distrito do Flechal, vereador Nael. E eu vou trazer um pouco da realidade dos milhões, aonde o prefeito faz uma ponte de 15 metros e a festa é total. Como se Óbidos estivesse sendo salvo dessa ditadura que se implantou aí. Vereador Nael, só o prefeito para fazer ponte já pegou mais de 20 milhões de reais, vereador Isalina, ao longo desses 5 anos. Aí pergunto para vocês, a ponte da comunidade de vocês, como é que está? Responde aí no vídeo. Olha só. Ó, ainda bem que nós temos pessoas na galeria que estão dizendo que o prefeito é mentiroso. Parabéns. As pontes, nem 1/3 delas foram feitas. E olha os valores que essa gestão já pegou. Agora a gente vai para outro ponto do nosso município. Vereador Nael, fazendo aquela conta de padeiro, o município de Óbidos, durante esses 5 anos, já pegou para pavimentações de rua quase 100 milhões de reais, vereador Isalina. Eu vou repetir, você não ouviu errado. 100 milhões de reais. Aí eu pergunto a vocês, como é que está a rua de vocês? Está bonitinha? Está asfaltada? Está pavimentada? Nós tivemos em Oriximiná, em uma reunião com o delegado Fonseca, com a sua equipe de engenheiros, vereador Isalina, e fizemos uma comparação de 20 milhões de reais em pavimentação em concreto. Eles disseram que 20 milhões de pavimentação em concretos daria para fazer em torno de 90% da cidade de Óbidos concretada. Aí ele vai dizer, é mentira, quer se aparecer. Contra números, contra fatos, não há argumentos. Eles têm cérebro. Aqui nós temos uma porcaria aqui do lado que não pensa nada, que não faz planejamento, vereador Isalina. Tudo é planejado. O cara consegue fazer 1 quilômetro de asfalto, de concreto lá, com 200 mil reais ou até menos. 1 quilômetro de asfalto. 1 quilômetro de asfalto. Aí 1 milhão, dá para fazer 5 quilômetros. Bata sua matemática aí, 1 milhão, 5 quilômetros. 10 milhões dá para fazer quanto? Olha só. Então significa que 90% das ruas de Óbidos, se fosse realmente respeitado o dinheiro público, Óbidos estaria com 90% de ruas concretadas, gente. Isso nós estamos se falando de 20 milhões. Imagina o cara que já pegou aí quase 100 milhões para fazer pavimentação de ruas. Onde é que está essas ruas? Será que está no espaço ou em outra cidade? Porque nós não estamos vendo isso no município. Eu acho que em menos de 3 minutos eu ando as ruas que o prefeito concretou. E 90% delas já foram refeitas porque não prestou o trabalho. E a culpa, você sabe para onde vocês jogam? Vocês jogam para empresas. Tá? Mas por trás disso, vereador Isalina, existe uma quadrilha que não deixa as coisas serem feitas de qualidade aqui. E isso, a CPI já mostrou para todos assistirem. Como é que se desvio, como é que tem um desvio de finalidade de um objeto de 5 milhões de reais? Como é que tem um desvio de finalidade para combustível, gasolina, de quase 11 milhões de reais? Inúmeras empresas que pegaram desses 20 milhões, coisas que não tem nada a ver com
com o conteúdo do empréstimo. Eu tenho certeza que essa comissão de CPI irá trazer um relatório a esta casa. E seria muito bom, porque aqui muitos dizem que votam a favor da verdade. Eles vão provar, eu tenho certeza que esta comissão irá provar. Até eu que não estou na comissão, mas acompanhei. O que se dizer se você consegue retirar de 20 milhões, quase 17 com desvio de finalidade do recurso? O que vai se achar disso? Hein, prefeito? Infelizmente, o dinheiro público aqui virou uma brincadeira. Brincadeira. Mas quero dizer para vocês que isso está acontecendo não é só culpa do gestor, não. É culpa desta casa aqui. Porque se esta casa fosse séria e tivesse vereadores comprometidos em fiscalizar o dinheiro público e não passando a mão na cabeça do prefeito, eu tenho certeza, vereadores Aline e senhores que nos acompanham agora, esses recursos estariam investidos. Estavam com a finalidade concreta para que foram destinados. Mas vocês querem ter a prova disso? Nós vamos pedir de novo uma comissão processante para investigar o prefeito. E vocês vão tirar suas conclusões. Qual vereador vota a favor de vocês e vota a favor do povo? Porque quando essa casa aqui se recusa a votar para investigar dinheiro público, ela está assinando um contrato com a gestão. E vereadora, e comissão de CPI, está na hora de colocar o nome de quem anda junto com a gestão, no relatório. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós pedimos o extrato bancário do ginásio municipal de Óbidos. Vereadora, quase 5 milhões de reais está desviado da finalidade do projeto. E nós vamos trazer para esta casa aqui. Se o vereador votar e dizer que está tudo certo, nós vamos ter que denunciar ele na Polícia Federal. Porque aonde há fatos, aonde está aqui, no extrato que o prefeito pegou e desviou a finalidade do recurso, aí já está um crime. Se o vereador aqui votar a favor do crime, ele tem que ser incluído junto. Porque não pense que ele está só porque o prefeito é bonitinho, só porque o prefeito mandou trocar os dentes ou mandou colocar cabelo. Pode ter certeza disso. É a conclusão que a sociedade obediente vai tirar. E nós já provamos que há desvio de finalidade do recurso. Provas. E nós vamos, segunda-feira, eu irei pedir de novo uma comissão processante para investigar os recursos dos 20 milhões, dos 5 milhões de reais do ginásio. E aí nós vamos ver quem é quem no jogo do bicho. E se não der certo, nós vamos abrir de novo, pedir de novo a abertura de uma CPI para investigar aonde é que está os recursos. Povo de Óbidos, que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria que a vereadora Isalina, como primeira secretária, assumisse a mesa enquanto me pronuncio como vereador. Palavra franqueada ao vereador Hilder Afonso. Senhora vereadora Isalina, em seu nome, saúdo a mesa. Em nome do vereador Júnior, saúdo o demais vereador que se encontra aqui no plenário dessa casa. Em nome da vereadora Lilene, eu cumprimento as pessoas que estão nos assistindo através do portal Obidense. Senhores, eu gostaria aqui de expressar a minha gratidão ao Nildo, da maneira que foi tirado ontem, da maneira até que foi coagido, como segundo ele fala na live. Eu gostaria de dizer ao Nildo, um rapaz trabalhador, conheço o trabalho dele no Flechal, inclusive, muitas das vezes, ele ainda fez alguns trabalhos no Flechal, com o próprio dinheiro dele, e a gente ajudando ele a trabalhar no Flechal. Um rapaz que tinha força de vontade de fazer algo melhor para o nosso distrito. Eu sei da capacidade do Nildo, foi por isso que nós indicamos o Nildo para trabalhar como agente distrital. Eu estava conversando com o Nildo
na hora da demissão dele. Ele nem sabia que tinha sido demitido e já estava sendo postado nos grupos que o Nildo já estava demitido. Eu peguei e virei para ele: Nildo, tá sabendo disso? Disse de que a tua demissão chegou. Tá aqui, ó, já tá nos grupos. Aí o Marquinho liga para ele, ele retorna a ligação para o Marquinho chama ele para que ele pudesse vir receber a demissão dele. Ele disse: não, eu estou aqui no Cipoal. Na verdade, ele não estava no Cipoal, ele estava aqui na cidade de Óbidos. Para você verem a ingratidão de um prefeito desse com a população do Flechal. Eu não digo que ele tem que consultar, porque está na lei que tem que ser apontada pelo prefeito. Mas eu acho o seguinte: pelo menos chamasse o rapaz e dissesse: olha, meu amigo, muito obrigado pelo trabalho que você prestou no Flechal, muito obrigado mesmo, mas eu sei que não vai dar certo e tem uma nova pessoa para colocar lá no Flechal. Esse que é o papel do verdadeiro homem. Então eu quero dizer à população do Flechal, dizer ao Nildo, que ele não abaixa a cabeça, ele é um funcionário de carreira concursado, que a vida continua. Eu sei que vai ter represária, vocês podem ter certeza, e dizer ao Nildo que a gente vai estar aqui, a gente vai estar junto, porque realmente ele não foi ouvido, não foi chamado. E o mais engraçado, vereadores, que vão fazer uma live, diz que faça como o Nildo fez no trabalho. Você vê a cara de pau das pessoas ingratas. Nildo era um rapaz que, como ele falou na live, ele já vem há muito tempo acompanhando esse governo, mas ele me avisava muito: olha, Hildo, vê o que está fazendo, eu vou ficar contigo, vou ficar te apoiando, justamente por causa de vocês, que esse senhor aí, ele já me prejudicou muito. E eu insisti com o Nildo, peço desculpa, até perdão a você, Nildo. Eu insisti com o Nildo para que o Nildo pudesse continuar no grupo. E olha o que aconteceu. E ele me avisava: assim, eles vão te trair, Hildo. Eles vão te trair porque eu conheço o grupo. Eu conheço quem é quem. E na verdade, aconteceu o que aconteceu ontem. Mas quero dizer a você, Nildo, que você não está só. E tentaram coagir o Nildo de todos os jeitos, perguntando quem era o vulgo Ismael, se ele tinha outro nome, se o Ismael era quem no Flechal. Eu quero dizer ao senhor Ismael, quero dizer à população do Flechal, não é o Ismael, é a população do Flechal, prefeito, que quer água. É a população do Flechal que quer água. O senhor ainda não entendeu isso? O senhor está com problema também de audição? O senhor não está escutando a população? O senhor não está com problema de visão? Vendo a população nas redes sociais? Uma população daquela que lhe deu mais de 1000 votos nas urnas? O senhor não está enxergando? Aqui eu quero dizer ao povo do Flechal que vocês não estão só. Vocês vão ter este vereador para estar junto com vocês. E vocês não vão estar só nunca. Quero dizer a vocês que assim como tentaram coagir o Nildo, fazendo as perguntas, eu vi o depoimento, ele me mostrou o depoimento dele, perguntando quem era o Ismael, se tinha entrado à escola, se tinha feito baderna. O povo do Flechal, você tem que conhecer, Jair. Todas as eleições, eles sempre lhe deram a maioria. Você tem que conhecer. Se ainda não conhece, o povo do Flechal está lá lhe aguardando. Ansiosos. Estão lhe aguardando. E quero dizer a vocês, principalmente a você, Ismael, que segundo a informação que eles, mais é seu nome que é citado, que assim que chegar qualquer notificação a este povo, que encaminhe para a gente, que vocês não vão estar só. Se for agora, prefeito, que todo você fala que eu que estou planejando isso. Eu quero dizer que eu não mando na cabeça da população. No meu bairro tem água,
mas a população que não tem água, ela está sofrendo. E o senhor não enxerga? Será que agora o senhor está cego? Preste atenção. Aquela nota que a primeira-dama colocou nas redes sociais serve para ela, serve para o seu esposo, não serve para o povo que a senhora está querendo mandar em direta. Caiu benzinho a nota que a senhora mandou. É sua essa nota. Eu devolvo ela para a senhora. Porque covarde, traidor, são vocês que estão se acovardando, que estão traindo aquele povo lá no Flechal que está sem água. Esses sim são os covardes, são os traidores. Eu quero dizer à população do Flechal, agora sim, se não tiver ônibus, nós vamos fazer como nós fizemos na campanha. Trazer todas aquelas motos de lá, arrumar moto, fazer zoada, trazer aqui para frente da prefeitura, se chamarem alguém para depor aqui na prefeitura. Aí a gente vai entrar em jogo. Vamos chamar a população para que a gente venha para cá, não para fazer baderna, mas para ouvir. Para ouvir. Que eu tenho certeza que o senhor não vai tão cedo no Flechal. Se o senhor for, o senhor vai querer levar um batalhão de polícia. E lá o senhor não vai quebrar celular de ninguém, porque aquele povo lá eu conheço. Eu nasci do Flechal desde 75, tenho 50 anos ali no Flechal e eu conheço a população. Eu conheço a população. E agora eu quero dizer ao senhor que eu não pense que tudo que está acontecendo no Flechal que sai da minha cabeça, que é o Rilde que está mandando, é a população que acordou. Meta na tua cabeça isso. Não é o Rilde, apenas foi chamado, eu e demais vereadores, para que a gente pudesse dar jeito numa bomba, para atender a necessidade daquele povo que estava mais de 12 dias, estava com 12 dias sem água, como relato da população. É a população que está indo às ruas, é a população que está fazendo live, é a população que está gritando. Ainda não viram isso? Cadê as bombas que ia chegar no outro dia? E eu quero dizer aqui à população do Flechal, não aceite outra bomba se não for de 20 CV. E tiram aquela se vocês quiserem tirar de lá do poço. Tira para substituir por uma da mesma voltagem. Tem que ser de 20 CV. Não aceito menos porque vocês vão ficar sem água. E não vão fazer isso. Só tira a bomba se for de 20 CV. Porque aquela mostrou para a população que tem água sim para atender toda a população do que estava precisando. Mas infelizmente ainda fecharam o registro de um lado, fecharam de outro. Eu vi hoje num grupo uma senhora de lá dizendo assim, aqui em casa colocando, está caindo as gotas lá, porque eles estão começando a judiar as pessoas, caindo a gota de água, enquanto a bomba está jogando muita água. Isso mostrou no vídeo. Então eu quero aqui dizer à população do Flechal que nós agora vamos estar juntos, por uma boa causa, é pelo Flechal e por todo o município de Óbidos. E eu jamais vou me calar. Vou me calar. Pode fazer o que vocês quiserem, tá? Eu já falei que eu não tenho medo. Pode me chamarem nas redes sociais do que vocês quiserem. Quanto mais... Vocês ainda não aprenderam isso? Deixa de ser bobo. Quanto mais vocês falam da gente, mais nós crescemos politicamente, com a população ganhando popularidade, porque o povo já está cansado de ver tanto fake news nas redes sociais. O povo está cansado, gente. O povo já cansou. Vocês ainda não perceberam que tudo que vocês jogam nas redes sociais vira chacota do povo? Preste atenção nisso. É só vocês olharem agora no blog João Santos, com todo respeito.
Até mostrei para Vossa Excelência, vereadora Edilene. Quantos comentários negativos tem lá? Quantos comentários negativos? E agora, vereadora Edilene, lhe parabenizo pelo seu projeto mais uma vez. E quero dizer a Vossa Excelência, pararam a escola porque tinha problema de estrada. Não deram folga aos professores porque tinha Saeb. Porque tinha Saeb, almoçava e jantava Saeb nas escolas, tinha que ser Saeb. Massacraram nossos professores, massacraram nossos alunos, deu o que deu. E agora, vão mudar o calendário de novo da escola. A escola que era para findar lá, se não me engano, em janeiro, vai agora, se eu não me engano, eu ouvi comentários, ainda não tenho certeza, que as aulas já vai findar agora em dezembro. Então, talvez finde logo, para que os professores possam ficar mais tranquilos, com a sua consciência, com a sua memória, se preparar para o próximo ano, que esse ano aqui foi um ano de desastre praticamente na educação do nosso município. Não por falta dos nossos professores, que eu sei que eles fizeram de tudo para querer fazer o melhor, mas essa falta de aula, pararam as aulas na zona rural. Eu estou falando de zona rural, que foi mais onde foi afetado. Pararam as aulas na zona rural para querer mostrar que realmente eles tinham poder para parar, fazer isso, mudar calendário, e deu o que deu. Parabenizo a Vossa Excelência quando pede um calendário, para que seja um calendário fixo, porque é isso que a educação precisa, para que os professores possam realmente, eles terem aquele norte, quando eles vão ter férias, quando eles vão ter folga, quando eles vão ter qualquer situação, porque não tiveram mais, nem alunos e nem professor. Muito obrigado, população de Óbidos, e tamo junto. População do Flechal, pode contar comigo. Pode ter certeza disso. Eu sempre lutei nesta casa. Não tem vereador nenhum que me envergonhe, que eu já dobrei as costas para o povo do Flechal. Tudo que vim de bom para o Flechal, eu estou aqui para aplaudir. Vocês podem ter certeza disso. E a gente vai continuar aqui, lutando pelo Flechal melhor, e por todas as nossas comunidades melhores e pelo nosso município de Óbidos em todo. Muito obrigado. Palavra franqueada. Palavra, presidente. Concedida, vereadora. Bom dia a todos. Vereadora Lilene, em seu nome eu cumprimento a mesa. Vereador Júnior, Evandro Júnior, em seu nome eu cumprimento todos os pares. Desculpa, não conheço o nome do senhor que está na galeria, mas em seu nome, na sua presença, porque eu vejo que o senhor é bem fiel aqui dentro dessa casa, acompanhando. E eu gostaria, assim, que muitos da população de Óbidos tivessem esse comportamento de vir aqui. Muito obrigada pela sua presença. Em nome de Deus, eu cumprimento todos que nos acompanham. Vereador Ernesto, ontem para nós, assim, foi uma tarde de muita tristeza, vendo o sofrimento daquele povo, reivindicando algo que é o básico, é o direito deles, água. Como falou Vossa Excelência, vereador Nael, em pleno século XXI, a população mendigando água que está sendo escasseado. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Isso é desumano. Isso não tem como dar um conceito para um comportamento desse. Se a gestão pública não tem condições de trocar bomba, se a gestão pública justifica que está sem verba, e de repente alguém ajuda aquela comunidade com o item principal que era a bomba, agora mandar desligar só para judiar daquele povo. Eu quero pedir à população que vocês não esqueçam desse dia, que vocês não esqueçam do que vocês estão passando, porque assim, é muito claro, a gente que está observando de fora, o que passa na cabeça desse grupo. Eu quero assim parabenizar o Nildo, que ontem na fala dele, Nildo, parabéns pelo seu posicionamento, você muito, assim, me orgulhou como homem. Eu sou mulher, mas eu admiro todo homem que verdadeiramente
usa da sua masculinidade. Masculinidade para mim não é força, não é violência, mas é caráter. E eu vi em você ontem esse exemplo de masculinidade. E uma das coisas, presidente Hilder, que me chamou a atenção na fala do ex-agente distrital, é dizer: prefeito, o senhor esqueceu das suas reuniões, das reuniões que nós fazíamos atrás da sua casa, dentro da sua casa, na região da casa do prefeito, onde o senhor nos ensinava a ir para a rua pedir voto, mentir para a população. Gente, isso para mim foi muito forte. O cara relata isso. Onde o senhor dizia que o povo de Óbidos gosta de mentira. População obidense, registrem isso, guarde isso no seu coração. Uma liderança política, treinar o seu grupo para dizer: se eles quiserem escola, digam que eu vou fazer escola. Se eles quiserem prédio, diga que eu vou fazer prédio, porque o povo de Óbidos gosta de mentira. Isso é deplorável para uma liderança política. E assim, não tem um conceito para quem ainda defende um grupo político desse. Não tem. E eu quero dizer para vocês que toda liderança política que pensa dessa forma, ele faz muita cortina de fumaça, ele faz um show, que ele ainda acredita, assim como ele acredita que todos nós gostamos de mentira, ele acredita que nós gostamos de pão e circo, um show, um sorteio de brinde no estádio, cesta básica, para tirar o foco daquilo que é necessário. Nós temos que entender, população obidense, que tudo está sendo reivindicado, não é um favor, ninguém está pedindo favor, é um direito garantido em lei. Nós precisamos entender, a todos os vereadores eu peço, essa gestão está negando educação ao nosso povo, que é o básico. Formação no TCM, muito claro, inclusive, foi o conselheiro Colares que fez essa fala, e eu trouxe no meu coração. Toda liderança política que desvia uma verba da educação, ele é um traidor da pátria. Isso está gravado lá no TCM. E aí, eu peço permissão, presidente, para usar a sua fala. Foi parado as aulas para dizer que seriam arrumados os ramais, quando um grupo de jovem, que eu fiquei admirado, reivindicou o direito de um transporte. Para penalizar aquele jovem, foi suspenso. E a justificativa, veja que o mentiroso, ele sempre traz uma justificativa de bondade. Então, suspende as aulas porque nós vamos arrumar os ramais. Que ramal foi arrumado? Nenhum. Foi suspenso a semana cívica, justificando, como disse o presidente, dormia e falava em Saeb, 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 Saeb. Nós não tivemos a Semana da Pátria, as escolas não desfilaram. Eu estive como mãe dentro do Valente do Couto, e na apresentação desse calendário escolar me foi dito, inclusive, que não teria nem as atividades do Dia dos Pais e das Mães, que os alunos, sim, fariam uma atividade dentro da sala e levariam para os pais, mas não se poderia perder nenhum dia da aula, porque essa gestão estava preocupada com a educação dos nossos filhos. Mentira! Ontem à noite eu recebi uma denúncia da zona rural. Já foi suspenso as aulas, e a gente precisa ir para cima, presidente. Você acredita que na zona rural, a partir de agora, só vai ter aula 3 vezes na semana? E as outras 2 semanas irão mandar atividade. Agora, pergunta aqui, eu tenho a maior alegria de ter a Lilene como minha colega de parlamento. Professora, a senhora que conhece de olhos fechados a zona rural, a senhora liderou isso. Como é difícil para uma criança levar uma atividade escolar para dentro de casa quando os pais não têm escolaridade. Nós sabemos dessa realidade. Muito pai e mãe de família, eles são semi-analfabetos, eles estão apostando naquela criança. E agora, somente 3 dias, já foi decidido. E o calendário escolar encerra no dia 12/12. Sabe por quê? A justificativa: não tem merenda escolar. Cadê? A licitação milionária está postado aí de merenda escolar. Cadê os contratos milionários dessa alimentação? O povo precisa compreender que não há uma perseguição política, como esse gabinete do ódio tenta passar.
Existem sim vereadores de caráter que querem mostrar para a população que os seus direitos estão sendo lesados. O povo do Flechal não tem água. Gente, se não tem água, nós não temos mais nada. Agora suspende as aulas, não tem mais condições. A pergunta é o seguinte: se suspende da zona rural 2 dias, professora, com todo respeito, a senhora pode nos responder isso? Uma criança que vem da zona rural, ela tem capacidade de conhecimento de competir com uma criança da cidade que tem aula todos os dias? Não tem. Está sendo saqueado dessa criança da zona rural o direito à educação que está registrado na Constituição, meus queridos. Nós não temos merenda escolar. Cadê a verba destinada para a merenda escolar? Nós dissemos que não teria férias, foi reduzido férias de professor, não tinha desfile, tudo para o SAEB, que ia até o último momento, porque educação é prioridade. E agora o calendário é encerrado. No dia 12/12. Já tem rumores aí que terá uma reunião agora com os coordenadores, diretores, para passar essa notícia. Eu quero dizer à população, vocês vão ficar calados diante disso? Parabéns ao Flechal. Muito me orgulho de vocês. Eu tive um voto no Flechal com muita alegria, assim, muito honrada, da pessoa que disse: eu vou votar na senhora, e quando acabou a eleição lhe disse: se tiver um voto é meu. Acho isso tão lindo. Muito me honra, porque eu não sou a vereadora desse um voto do Flechal, eu sou vereadora da população toda. Na hora que a gente senta aqui, a gente tem que defender o direito de todo mundo. O povo do Flechal saiu de casa e começou a reivindicar seus direitos. Eu quero perguntar à população aqui de Óbidos: quando nós iremos fazer isso? Ulisses Guimarães dizia que nenhum político tem medo de ser chamado de ladrão, de corrupto, de água de salsicha, de lambanceiro. Eles não têm medo disso. Eles têm medo do povo na rua. Vocês colocaram, vocês podem tirar. O poder emana do povo. A hora que o povo entender isso, o povo não vai suportar uma farmácia básica sem medicamento, um 24 horas que segura o paciente para não fazer a transferência para a Santa Casa porque está devendo mais de 18 parcelas. O povo não vai aceitar os seus filhos em casa por falta de merenda escolar, porque o dinheiro veio. Agora, o funcionário que vocês contrataram através do voto, que chama gestor municipal, prefeito, não está trabalhando direito. Aí a pergunta que eu quero que vocês fiquem meditando: quando o funcionário não trabalha direito na sua empresa, você continua com ele ou você demite? Você espera terminar um contrato ou você demite, encerra contrato? Só a população pode fazer isso. Vereador, quando o senhor falou, vamos falar de obra de asfalto, presidente, eu achei muito tranquilo quando o responsável pela obra nos levou lá para ver a pavimentação, dizendo que aquele lado muito maior do que foi feito no Bela Vista, ali na comunidade Curumu. Então, 700 metros só de um lado eles fizeram em um dia, no outro dia eles finalizaram. 2 dias eles finalizaram uma obra muito maior que o Curumu. E aí aquele senhor lá da obra, do setor de obra de Orixi, nos falar que com em menos de 300 mil se faz 1 quilômetro de pavimentação é uma vergonha. Eu não vou muito longe, eu nem vou entrar no mérito dos 20 milhões que essa prefeitura pegou. Eu vou falar ali de Santa Terezinha, porque é onde eu moro. Eu tenho os documentos em mãos, e é mais um para a gente investigar, onde foi liberado pelo Estado 10 milhões para pavimentar Santa Terezinha e o bairro do São Francisco. E aí ele fala para a gente, provou lá a quantidade de cimento, de brita, tudo. O cara colocou na ponta do lápis lá. Então ele falou, não chega a 300 mil, 1 quilômetro de pavimentação. Quando ele fala isso para nós, ele está dizendo que com os 10 milhões, eles tinham pavimentado todo o bairro de Santa Terezinha e todo o bairro do São Francisco. Povo do São Francisco, sinalize aí para nós, comente aí no portal Obidense, se o bairro do São Francisco está todo cuidado, todo pavimentado. Mas o dinheiro veio. Chega de ficar calado. Eu acho que é a hora da população acordar e entender a partir de agora que a grande arma da sua mão é o voto. Esse negócio de dizer eu só voto em quem paga o meu voto, essa é a consequência.
Essa é a consequência. E quando o líder político diz que o povo gosta de mentira, ele está confiando nesse comportamento da população. Então vamos acordar em nome de Jesus e vamos trazer esperança para essa cidade de Óbidos. Povo obidense, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa semana. Estaremos retornando às sessões segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Falar continua franqueada. Palavra com a vereadora Raimunda Lilene Repolho da Cruz Viana. Bom dia a todos. Presidente Hilda, em seu nome eu saúdo esta bancada, meu colega Júnior do Cartório, em seu nome eu saúdo a todos que estão na galeria desta casa, a população obidense que está do outro lado interagindo conosco. Não poderia deixar de me manifestar. Primeiramente aqui, eu gostaria de deixar uma mensagem de carinho aqui a um colega que foi, inclusive, que concorreu, um colega partidário, Patrick Lima, que hoje está em Manaus, em luto pela perda de sua esposa, e que muito lutou contra um CA muito gravíssimo, né? E hoje ela fez a sua Páscoa, e eu gostaria hoje que ele se sentisse, todos os familiares se sentissem abraçados neste momento difícil. E falar aqui para a população obidense de tudo que tem sido colocado em pauta aqui hoje, me direcionar também ao distrito do Flechal, parabenizar a Unildo pelo trabalho que desenvolveu. Nós sabemos que gerir prédio é uma coisa e gerir pessoas não é fácil. E na administração que ele esteve lá, parabenizar por todo o trabalho que ele executou e todo esse contexto que se criou no Flechal. Falar aqui, né, conheço as realidades de Várzea Terra Firme, tive a honra de trabalhar e conhecer. E no distrito do Flechal eu não tive nenhum voto, mas sou muito orgulhosa de conhecer aquele espaço, de conhecer aquela área. E um assunto que é de grande importância que está sendo colocado é a falta da água, né? E a gente viu mulheres se manifestando, mulheres corajosas. Então, gostaria de cumprimentar a todos, porque o problema é para ser resolvido e a gente espera, enquanto legisladora, enquanto legisladores aqui desta casa, que esse problema ele seja imediatamente resolvido e a gente realmente consiga um contexto de diálogo naquela localidade e que a gente possa resolver, considerando, me chamou muito a atenção a mãe, quando ela mencionava que ela tem um filho que é um estudante, uma pessoa com deficiência. E aí me lembra um projeto também que eu coloco nesta casa aqui, e que a gente já escuta, né? Eu tenho tentado acompanhar, estive ontem aqui porque deveria ter sido apresentado, né, pelo relator o parecer. Eu espero imensamente que este projeto, que venha a beneficiar a educação, ele seja olhado com carinho aqui dentro dessa casa, pelo grupo que vai analisar, né? Começando pela Comissão de Justiça, né? Que ele seja olhado, e a gente tem falado um pouco, fazendo a população entender o que é o centro que vai estar sendo proposto ao Executivo para que realmente atenda a nossas crianças com deficiência. Nós sabemos quão é complexo. O centro ele não vai ser um espaço que vai receber, que vai alocar as turmas, mas é o centro que vai atender a toda a equipe, a todas as famílias, a todos os estudantes que realmente precisam de um norte, precisam de uma orientação, precisam compreender como é que está incluso dentro da sala de aula. E eu levantei essa bandeira também para que a gente possa também, enquanto educação, nos posicionar para que este grupo ele seja realmente atendido. Outra coisa que já foi colocado aqui, fui até provocada pela vereadora Isalina com relação ao calendário letivo, e a gente sabe que foi algo que foi uma experiência que não vai dar certo, né? E a gente acredita que esse calendário ele deve ser revisto, e é importante realmente que as aulas elas sejam presenciais. Numa possibilidade de um ajuste de um novo calendário, a gente sabe que a gente vai contar com os sábados letivos, porque a gente vai precisar de pelo menos 200 dias, e você garimpar esses 200 dias para que ele
seja colocado para que as escolas elas cumpram, vai ter sábados letivos, que eles também podem ser trabalhados de forma diferenciada. Mas a gente sabe que presencialmente a gente tem mais qualidade para o estudante, né? Mas na possibilidade do que é colocado, esta pausa, deve ter havido uma análise, né? A gente está encerrando um calendário letivo, e quem está na ponta lá, que é o professor, a gente sabe que ele vai precisar concluir o seu trabalho até dia 31 de dezembro, e tem um sistema que se chama Sistema PROESC, que ele vai precisar inserir os dados do estudante, frequência escolar, todo o assunto que ele trabalhou dentro da escola, dentro da sua turma, dentro da sua sala de aula. E que terminar 23, ficam poucos dias considerando o feriado de Natal, os possíveis facultados, tem que ter uma força-tarefa bem grande deste professor para que ele cumpra, né, esse calendário e essas informações dentro do sistema PROESC. E sabendo que, a partir do início de janeiro, este professor ele vai estar no mês de janeiro de férias. Exercício 2025. E que a gente tem lutado, tem falado para que 2026, através da nossa secretária de Educação e toda a sua equipe técnica, já que foi colocado aqui, seja pensado com carinho. E eu olho lá para o projeto, vereadores, que eu já ouvi rumores de que a comunidade ela não foi escutada. Mas nós podemos ouvir a comunidade, né, a comunidade escola Maria Madalena Print, para que realmente eles vão ter esse olhar, com certeza, para esse grupo. E, voltando para o calendário, é importante também que os professores eles sejam também escutados. Para que no mês de julho eles tenham seu exercício 2026, no mês de julho eles tenham suas férias de 30 dias completos, considerando que podemos avaliar e ver que realmente não teve sucesso. Os alunos não vão, estudantes viajam e quebra todo um protocolo já previsto pelos professores, pelos profissionais da educação. Isso não é só sala de aula, é de forma geral, para que realmente a gente olhe para a educação com esse olhar também de que a gente vai poder parar, né? Porque a gente sabe que as nossas realidades elas são muito diferentes. Terra firme, várzea, então cada realidade tem o seu contexto, e que realmente a gente sabe que pode ocorrer intercorrências em que a gente possa, mas é importante a gente verificar por quais razões é que eu já, acompanhando um pouco a live, eu observo que tem pessoas se manifestando, dizendo que as aulas só são segunda, terça e quarta. Quinta e sexta não está sendo trabalhado. Então, a garantia dos 200 dias letivos para o estudante é também de grande importância. Isso também é papel do Conselho Municipal de Educação, fazer esse acompanhamento e dar retorno também para a sociedade. No mais, eu desejo um bom final de semana, porque a gente já considera que a gente vai ter um feriado do dia 20, né, que é voltado para o Dia da Consciência Negra, e a gente vai ter esse intervalo, mas a gente continua trabalhando, e na segunda-feira a gente está retornando para a sessão. Estou trazendo novos requerimentos e também indicações para que a gente realmente consiga. Eu não desisto, eu vou apresentando as minhas propostas, se não são aceitas, se elas são vetadas, mas eu continuo trabalhando. Forte abraço a todos. A palavra continua franqueada. A palavra continua franqueada. A palavra continua franqueada. Não havendo vereador que queira se pronunciar, em nome de Deus declaro por encerrada a sessão.